Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Meu nome é Vini Lima, sou engenheiro agrônomo e host desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre novas tecnologias no campo visando altas produtividades. Tchê, o meu convidado, que daqui a pouco eu apresento, vocês vão ver, o homem é fera, tem bastante experiência e... Tchê, saiu do garrão do Itaqui para falar de tecnologia, o homem é diferente. Mas antes de eu apresentar o meu convidado para vocês, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, né? A gurizada que está conosco aqui, o pessoal da Embaá, Aviação Agrícola, há 30 anos nos céus da fronteira, é uma parceira também do produtor aqui da Uruguaiana, da região, fazendo um baita de um serviço, vocês já conhecem a qualidade, estão com 2 aviões top de linha, equipe, caminhonete nova, tudo certo para atender vocês da melhor forma possível. Por enquanto tá meio calmo o serviço, mas daqui a pouco começa de novo as correrias, né? Daqui a pouco já vai começar a dessecação, ano de El Ninho, bastante chuva, vão precisar usar bastante avião e podem contar com a Embaá para isso. E quem também está por aqui conosco é a Yara, uma empresa de nutrição, 120 anos de história, atende o mundo todo e também é uma parceira do produtor e é uma parceira nossa aqui do podcast. E hoje eu quero falar do YaraVera. Bueno, o YaraVera vocês já conhecem, né? É um nutriente, um fertilizante à base de nitrogênio, né? O YaraVera, ele tem nitrogênio e enxofre no mesmo grânulo. É importante salientar que na proporção que a cultura do arroz demanda, que é a proporção de 7:1, na verdade o arroz demanda de 8:1 e o YaraVera é 7:1, ou seja, tem uma relação ainda melhor. E no mesmo grânulo, como eu já falei, e também o enxofre 100% solúvel, o que é importante quando a gente está pensando num cenário de arroz alagado, né? Arroz irrigado. Então, vocês também podem contar com o pessoal da Yara, e a aplicação da YaraVera, vocês sabem que é sucesso, também tem NBPT, né? Então é ureia protegida. E bueno, para apresentar então meu convidado aqui para vocês, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Unipampa, um parceiro da Unipampa, tem mais de 20 anos de experiência em áreas de arroz e soja, já atuou no IRGA, na Sabiá Agroinsumos, na Crestentos, e desde 2020 ele é sócio proprietário da Tecnopampa. É um prazer estar conversando contigo hoje, Rodolfo Gonçalves Silveira. Tia, seja bem-vindo. Fala, Vini, é um prazer estar aqui. Agora tu falou aí sobre sair do garrão do Rio Grande para trabalhar com tecnologia, né, tia? E é isso aí. A gente fala muito nas nossas conversas e é incrível o quanto a gente consegue alcançar alguns patamares, às vezes só buscando objetivos, né? Então, acredito que a gente possa colaborar muito hoje no podcast contigo, com o teu trabalho que tu vem fazendo de forma exemplar, né? É algo muito importante para nossa região, porque a gente vive longe de um grande centro, então essa abertura de discussão, essa conversa, esse diálogo com vários profissionais, isso aí enriquece muito, e nós, como empresa, a gente tem isso na nossa veia aí desde o início dela, né? Então esses dias eu mexi, quando nós estávamos fazendo um pré-lançamento da plataforma ali, uma fotinha do primeiro download da plataforma, eu mexi com a turma, botei a foto ali que fomos criados no brainstorm, né? Então a chuva de ideias, ela faz com que todo mundo se engaje, todo mundo comece a participar, e às vezes de dentro dessa chuva de ideias sempre surgem novas soluções para esse agro nosso que a gente está precisando, né, Vini? A gente vive um momento, como nós estávamos conversando mais cedo, a gente vive um ciclo muito pesado da agricultura. Então é um ciclo de mudanças, é um ciclo que vai exigir que a gente traga novas soluções, que a gente traga novas situações, que a gente consiga crescer muito rápido para poder superar essas situações de crise que vêm avassaladoras aí no nosso cenário, né? Então, com isso, para a gente conseguir passar por isso, acredito que é um trabalho, como tu mesmo discute com a turma toda aí, pelo que a gente vê, é profissionalizar, ter muita informação, ter muita chuva de ideias, ter muita troca de informações para a gente conseguir ir crescendo de forma racional e conseguindo desafogar essa produção agrícola aí que está sofrendo, precisando de rentabilidade. Essa é a palavra hoje, né? É isso, tia, é bem por aí.
Eu vou aproveitar também o gancho, já que já entramos no assunto, antes de entrar no assunto, mas hoje o que a gente mais vê é bem isso, né, Rodolfo? O que o pessoal mais precisa é informação para uma boa tomada de decisão, e o produtor, ele já faz isso muitas vezes, às vezes demora um pouco mais, alguns demoram um pouco mais, outros menos, mas tu usar a tecnologia a teu favor, né? Então, Tchê, me conta um pouco da história da Tecnopampa, que é uma empresa de tecnologia e, de certa forma, também de informação, né? Vocês trazem informação para o produtor através da tecnologia para estar facilitando a tomada de decisão. E aí a gente brinca, né? O pessoal que saiu do Garrão do Rio Grande para trabalhar com isso. Como é que surgiu a ideia da Tecnopampa? Em que pé está a empresa hoje? Quais são os segmentos que vocês estão trabalhando dentro dessa linha de tecnologia? Perfeito, William, perfeito. Para falar disso, eu já vou começar a contar que não sou só eu que saí do Garrão do Rio Grande para trabalhar com tecnologia, né? A Tecnopampa, ela nasceu de uma proposta. Nosso antigo parceiro, o Clóvis, que ele era um investidor, então ele acabou iniciando a empresa lá em 2019 para 2020. Essa empresa ela tinha uma representação de uma startup paranaense, onde eles desenvolviam ferramentas para monitoramento. E aí acabou que o Clóvis, ele me contatou para ajudar. Nós, como amigos, discutíamos, conversávamos. E aí chegou um momento que ele disse: eu preciso que tu toque e tudo mais. Esse negócio é um negócio muito difícil, né? Eu falei pra ele, digo, ou o negócio funciona muito bem e a gente vai ficar sem esse negócio, ou ele pode nos comprometer como profissionais, nossa imagem profissional, né? Porque Sim. Tu errar numa lavoura hoje, desde sempre foi, mas hoje cada vez mais um erro numa produção agrícola aí que tu cometa, tu compromete muito, muito tanto o financeiro do produtor, tudo o relacionamento com o cliente, várias situações, e muito mais o teu status profissional, né? Então, para tocar o negócio, eu falei para ele, eu preciso montar um time aí, e para que a gente consiga fazer com que nós consigamos mitigar todos esses problemas ao longo dessa jornada aí, até o ano que vem, isso em 2020 já. E aí a gente nós acertamos, fomos atrás da turma, e a gente foi lá. O Thiago foi o primeiro que ia ingressar na Tecnopampa, né? E aí foi atrás do Cauê, do Wagner, e aí com isso a gente montou o time. Começamos a tocar full ali, campo, escritório, manejo de dados, vamos dizer assim, manejo de dados, né? Porque se manejavam dados ali para poder se obter informações. E isso aí foi uma jornada muito fantástica, assim. Hoje, quando a gente lembra tudo que a gente passou, é uma história incrível, né? O Thiago hoje não... Infelizmente hoje eu tô só eu aqui, né? Nós tentamos ir todos, mas essa vida é corrida, porque é uma história de todos, né? O Thiago hoje ele não faz parte mais da empresa, ele por questões pessoais ele teve que se deslocar para a cidade natal dele, retornar, e aí a gente continuamos, eu, Cauê e Wagner. Hoje passamos por bastante dificuldades para conseguir desenvolver, muito investimento. Hoje tem um valor muito alto investido. E aí a Tecnopampa foi montada, a gente conseguiu manejar aquela ferramenta que tinha lá, e ao mesmo tempo ir desenvolvendo ferramentas. E aí ao longo dos anos nós fomos desvinculando da empresa do Paraná, porque tinha algumas divergências, algumas coisas que não davam certo, e nós começamos a pensar em nós mesmos fazermos a tecnologia que fosse compatível à nossa região. E aí, por uma graça, assim, um trabalho árduo de todos, a gente conseguiu realizar isso. No segundo ano a gente já operou, ou terceiro ano a gente já operou com a nossa ferramenta. E no segundo ano nós entramos num outro cenário, que foi a parte de solos. Então a Tecnopampa veio lá de trás sendo montada, a gente veio aparando as arestas aí para tocar o negócio com a parte da consultoria no início, o monitoramento de lavouras, e depois no segundo ano o segundo para o terceiro ano entrou a parte de solos. E aí a gente veio embalando esse barco aí. A parte de solos, ela entrou assim no cenário. Eu vou atropelando aqui a conversa, toca a ficha. Mas é tranquilo, porque tem que falar, porque assim, hoje é um carro-chefe nosso, né? A gente tinha muito na cabeça lá que da semente para frente nós na consultoria conseguiríamos manter o potencial produtivo da área. E da semente para trás é onde nós iríamos buscar um novo potencial produtivo, né? Então o Solos veio como uma ferramenta aí necessária, e a gente foi sem muita ambição, acabou que ele se tornou hoje o carro-chefe da empresa, porque a gente já virou um outro cenário a partir de agora, né?
Uhum. Maravilha. Tchê, mas vamos lá, só para nós elencar. Me passa assim, quais são os pontos que a Tecnopampa trabalha hoje, né? Vocês trabalham mais forte com essa parte de solo, mas dentro da parte de solo, quais são os segmentos, né? Eu sei que vocês fazem diversas análises nessas áreas. De repente, me conta também um pouco dessas análises que vocês fazem para a gente ir entendendo um pouco mais o trabalho de vocês a campo. Eu acho que contando a história eu consigo ilustrar um pouco o que virou o nosso trabalho, né, Vini? Toca a ficha. A gente começou com solos lá para poder entender um pouco mais aquele cenário produtivo de disponibilidade de nutrientes, né? Só que nós tínhamos problemas lá que hoje a gente entende que toda a região, metade sul do estado, onde há um solo de formação sedimentar, ela tem problemas muito parecidos com os nossos, que a gente começou a fazer as análises convencionais e enxergamos que não estava lá a identificação desses problemas, né? Então, o nosso serviço de solos aí começou de forma uma agricultura de precisão, e aí ao longo da jornada a gente começou a inserir algumas outras análises dentro do escopo ali de trabalho, porque a gente precisava entender o que não estava nos mostrando, né? A gente olhava a análise de muitas áreas e olhava assim, um solo de certa forma ideal, né? Saturação de bases show, um pH 6, 6,5. E com isso a gente não tinha produção agrícola nesses locais. E a gente começou a inserir algumas outras análises para poder, entender, vamos entender, vamos buscar o que é realmente o problema, né? E aí com isso a gente começou a inserir algumas análises, e a primeira delas que nos deu um choque, assim, mais por percepção a gente foi para busca dela, mas quando nós fizemos a análise a gente começou a entender mesmo o cenário, e foi a análise do sódio. O sódio foi um dos primeiros elementos que a gente conseguiu entender ele nesse nosso escopo de trabalho, porque ele é muito presente nas regiões da metade sul, onde a gente tem uma altitude abaixo de 150 metros. Então ele está muito presente, ele é um cara que faz muita bagunça, tanto na interpretação da análise quanto no resultado de campo, né? Ele é uma loucura. Então a gente começou esse trabalho com sódio, aí depois foram se inserindo alguns outros, que acho que ao longo da conversa a gente vai tocando alguns assuntos, né? Mas o primeiro ponto que a gente identificou foi essa parte do sódio pela questão da presença do mar antigamente, né? Beleza. Deixa eu te perguntar assim, Rodolfo, para nós já ir entrando nos tópicos aqui. Vocês atendem, bem dizer, não sei se todo o estado do Rio Grande do Sul, mas toda a metade sul, né? Que é onde vocês estão mais especializados em função de como está montado hoje as análises que são feitas, a forma de trabalhar. Vocês rodam muito, né? Visitam muitos produtores, tem acompanhamento de diversas áreas. O que vocês enxergam hoje, assim, qual que é o principal problema dos solos da metade sul? E seria, entre aspas, o principal limitante de produtividade para o produtor. Ou pode ser uma coisa ou pode ser mais de uma coisa, depende do que vocês estão enxergando. Perfeito. Eu acho que antes de elencar, acho que algum agente causador dessas perdas de produtividade, vamos dizer assim, eu acho que a gente tem que elencar o entendimento, né? Como a gente estava falando antes, né, Vini? O nosso cenário metade sul, ele é um cenário sedimentar, onde veio deposição de vários locais, formando esse solo aqui embaixo, né? Então, com isso, a gente tem muita gente que vai escutar, vai se familiarizar com isso, que é o que a gente fala muito nas palestras, quando cada região que a gente vai consegue entender a região e conversar a língua da região, né? Dentro do mesmo potreiro eu tenho às vezes 3 ou 4 tipos de solo. Então isso já é um grau de alerta para mim entender, poxa, eu devo tratar de forma igual todos, né? Então a minha recomendação, ela vai ser igual, ela vai performar igual para todos esses tipos de solo que eu tenho, e quem tem mais de uma propriedade na região vai ver assim uma loucura. Então acho que o principal fator que causa perda de produtividade na região é a falta de entendimento do nosso solo que a gente está produzindo. Isso a gente pode falar de uma forma pesada de algum jeito, às vezes é um pouco pesada, mas é uma falta de entendimento. A gente precisa desenvolver muito a pesquisa no sul, muito, porque tem um cenário muito diferente do normal. Acho que isso resume muito o que a gente enxerga, né? Aí eu acho que são 2 pontos aí, né, Rodolfo? O primeiro ponto é
a gente entender que, como tu já trouxe, os solos da metade sul do estado são bem diferentes dos solos da metade norte, e boa parte da pesquisa foca mais nos solos da metade, da metade de cima, né, do estado, e é uma condição diferente, uma situação diferente, e quando a gente traz as práticas que foram moldadas para esse solo, para a metade sul, tem muita coisa que parece que não bate, que não fecha. Então esse é o primeiro ponto. Então a gente precisa de mais pesquisa, mais estudo em cima do nosso solo. Isso é uma coisa que vocês também vêm fazendo bastante, mas já fica também entre aspas, como se fosse uma cobrança, ou não é cobrança a palavra, mas um alerta para as entidades de pesquisa também se mexerem mais e aprofundar. E o segundo ponto, eu acho, é o produtor entender que dentro da lavoura dele, do talhão dele, não é tudo a mesma coisa. Tu falaste muito bem, e eu penso em 2, 3, 4 situações assim. Eu vou te dar um exemplo bem, bem prático. Tem uma área que eu acompanho, que é uma área de 110 hectares, um talhãozinho de 110 hectares. Esse talhão, ele começa numa parte mais alta e vem descendo em direção ao rio. E acontece o oposto do que normalmente acontece. A parte mais alta é mais argilosa, e conforme eu venho em direção ao rio, que deveria ser a parte mais pesada, é mais arenosa. Mas assim, muda numa faixa absurda. Tanto que quando a gente vai fazer alguma análise, alguma coisa, sempre a gente separa esse talhão em 2 pedaços, para manejar, para tudo. Questão de fertilidade muda, questão de banco de daninhas muda, porque a parte mais arenosa vem daninha mais rápido, esquenta primeiro, o arroz nasce primeiro. É um talhãozinho de 100 hectares, 110 hectares, e muda tudo. Só em 100 hectares, né? E muda tudo. Cara, tu sabe que é incrível, assim, ó. A gente já pegou... Bom, ali chega na empresa, ou às vezes a gente tá em algum lugar. É bom quando tá os 3 juntos, tá? Eu, o Cauê e o Wagner, assim. E aí o cara chega, às vezes, o cliente ou o profissional, e ele mostra uma análise de solo ali, já tem um pH acima de 6. A gente só olha pro lado, um pro outro, assim, e a gente já sabe onde é que tá aquela área. Porque é uma dinâmica muito louca, assim, a região metade sul. A gente tem cenários de pH ótimo, não tem produção nenhuma. E aí quando tu vai parar nisso aí, porque a gente critica muito a questão da recomendação convencional, de certa forma. Sim. Nós falamos assim, muito nas nossas conversas, a gente fala muito sim pra turma, que a nossa ideia é trazer informação. A gente sai hoje da agricultura de precisão, nós saímos hoje da agricultura de precisão, a gente usa ferramentas da agricultura de precisão para compilar com outras ferramentas que nós temos, num modelo de trabalho que a gente tem ali, numa inteligência artificial, né? Que é o algoritmo, ele era inteligência artificial. Então, a gente utiliza isso aí desde o nosso início, né? E o que a gente faz? A gente traz todas as informações para entregar para o profissional para ele tomar a decisão, porque muitas das situações que a gente vê hoje, decisões tomadas, faltam informações. Essa situação do pH, por exemplo, que a gente encontra em vários locais, aqui pro lado do Uruguai a gente vai encontrar pro lado da Barra, né? Que a gente já sabe mais ou menos determinado o que é, o que pode ser, principalmente por geologia, né? Formação original desse solo, material de origem desse solo, né? E aí tu vai lá, o pH tá ótimo. E aí o que eu parei ali, porque o meu calcário, que eu sempre é correção da acidez, correção de pH, primeiro ponto de partida de qualquer situação de solo, é essa parte de correção de pH, né? E aí a gente vê que às vezes, nesses cenários, por exemplo, onde eu tenho pH 4.3, se eu pegar um mapa de colheita, tanto em arroz quanto em soja, eu tenho meus picos de produtividade. Quem fizer esse exercício vai começar a ficar louco. E aí a gente fala porque nós temos hoje muita informação em cima dessas bases de dados, que é a amostragem no local e o mapa de colheita. Então esse mapa de colheita com a amostragem, junto com uma estatística ponto a ponto, eu começo a entender uma nova verdade. E aí então essa nova verdade cai numa mesa onde eu não tenho a base da academia me orientando diretamente em que fazer nessa situação. Então eu começo a ter que entender de uma forma diferente como é que eu soluciono essa situação. Sim. Então a gente pega muito isso, né, nessas cruzadas aí, né? Então a variabilidade desse terreno, que a gente falou, 100 hectares é uma baita variabilidade. Muda, então é isso aí, na metade sul do estado é a varrer, né? Mas agora me dá eu fiquei curioso, vou ter que te perguntar assim, me dá um exemplo prático assim pra gente tentar ir entendendo e elucidando. Por exemplo, tu tem vamos pegar essa condição que tu falou. Um pH 6, tá? Saturação de bases 80%. Teoricamente um solo bom, eu não tô produzindo bem.
o que pode ser o limitante nessa minha área? Claro que podem ser vários, mas vamos pegar um exemplo só que já aconteceu contigo para a gente começar a trabalhar e aprofundar em cima disso. Basicamente, sim, ó, isso é aquele negócio do manganês que a gente fala hoje, nós começamos lá atrás, e hoje todo mundo já tem consciência, porque a região é um pouco mais dinâmica, e a região é profissional, nesse sentido de produção de arroz. Numa situação onde pega um pH elevado, quando a gente bate o olho na análise, e eu só tenho ali o pH, o NPK, até o manganês ali, e eu tenho um pH elevado, uma saturação de bases boa, e aí um ponto de atenção que eu tenho um potássio baixo na saturação, né, percentual de potássio. Eu tenho sódio nessa área. Esse é um exemplo. Sim. Por quê? Porque lá dentro dessa área eu tenho uma base forte, e em alta concentração em muitos casos, dependendo da região onde está inserido, que ela tá fazendo com que esse meu pH se eleve, né? Ela tá fazendo com que eu tenha uma basificação maior, né? E aí só que eu não tenho ela na análise. Exato. O que eu acabo fazendo? Eu acabo trabalhando o potássio numa dose mais elevada, sendo que ele não tá ali porque esse sódio tá tirando ele. Então, assim por diante, a gente vai indo em várias situações e cenários que estão fora da nossa recomendação. E aí a gente vai lá e para no manual de adubação. O Wagner fala muito isso aí. Eu adoro quando ele puxa essa base técnica aí, né? Essa base técnica, ela praticamente tudo que a gente faz hoje em leitura de campo, leitura de área, diagnóstico de área, a gente usa muito o que tem na literatura. Sim. Lá quando eu vou no manual de adubação lá em cima, lá somas de bases, né? Saturação, soma de bases, exceto sódio. Porque onde foi feito não existia sódio. Sim. Mas se tu pegar a nossa condição... Mas se eu tenho sódio... A nossa condição, o sódio pesa. Exato. Eu entendo. Sim, e é o tipo de coisa aí que tá aí que a gente entra nesse posicionamento diferente de vocês. E eu vou falar de vocês porque eu não sei alguma outra empresa que também trabalhe com isso. Se tiver, não teria problema nenhum em falar. Que é tu entrar mais a fundo nos nossos solos, na nossa condição, pra gente ter entre aspas, uma recomendação mais especializada na nossa condição, né, Rodolfo? Essa questão do sódio é bem interessante, porque boa parte dos solos aqui da fronteira a gente tem sódio. Só que se eu não fizer uma análise pedindo sódio, eu não vou saber. E daqui a pouco eu tô com um problema na minha lavoura, e a gente tava falando sobre isso antes, e eu não sei o porquê, eu não sei o motivo. E daí vai da gente ter o interesse, né? A gente, que eu digo, os técnicos, os produtores, para tentar ir mais a fundo para achar os motivos. Tu falaste, o pessoal, tu vai aumentar o potássio. Mas se aumentar o potássio não vai adiantar, porque eu tô com muito sódio ali, eles vão estar competindo. Vamos falar um pouco sobre essa questão da relação entre nutrientes, tia. Vocês fizeram bastante estudos em cima disso, né? Que é uma coisa que é pouco falada, também pouco comentada. Geralmente o pessoal fala em aplicar cada vez mais nutriente, principalmente macro, né? Mas, às vezes, para eu produzir mais, eu não preciso necessariamente estar aplicando mais, mas sim eu preciso de um equilíbrio melhor no meu solo. É por aí ou o que tu pode me falar mais disso para nós ir evoluindo? Exatamente, Vini. Eu vou até puxar minha cola aqui. Eu não trouxe meu especialista junto, né, cara? Te apertei agora. Vou mandar um abraço pro Wagner aí. Tu tinha que estar aqui também, Wagner. Fez falta o Wagner e o Cauê aqui no costado. E o Cauê também, olha aí, ó. Tem momentos que a gente não não pode mentir, né? Mas vamos lá, Vini. Só puxei a cola aqui pra gente não mentir pra ninguém. Né? O que a gente trabalha muito no nosso escopo, né? A gente usa algumas ferramentas da agricultura de precisão e usamos outras ferramentas para a gente poder fazer uma leitura totalmente dinâmica de uma área. Mas chegando nesse assunto da questão de interação de nutrientes, que aí a gente sai da toxidez, sai do nematóide, sai da compactação, a gente fala só do equilíbrio nutricional, muito do processo ali, principalmente quando a gente pega assim, ó, só na nossa base de dados ali, o que a gente enxerga muito quando a gente pega muitos solos leves, a gente tem um nível nutricional sempre mais baixo. Então, qualquer desequilíbrio de algum nutriente, ele vai ser muito grande, a discrepância. Então, um exemplo que a gente estava conversando mais cedo, né, é a questão do manganês, né? Sim. A gente tem uma área... são 3 áreas hoje que a gente está trabalhando ali. E tem um teor de manganês elevado no sequeiro. E agora nós não comentamos aqui hoje, mas a gente já vem trabalhando isso há um bom tempo, que é o manganês no arroz irrigado. Então ele tem processo de oxirredução, ele vai ter uma dinâmica de oxirredução ali que vai deixar o manganês mais numa valência que vai ser absorvida. Então no processo de sequeiro a gente não tem essa
teoricamente não tínhamos essa situação, né? De desequilíbrio por conta de manganês. E essa questão do balanço nutricional, ele tá desequilibrado. E aí, só para exemplificar, a gente tem 3 áreas ali em solos leves que a gente tem um teor nutricional baixo, o nível de bases e tudo é baixo, mas a gente tem um teor de manganês um pouco elevado e a gente tem um lençol freático muito próximo da superfície. E aí o que acontece? Esse processo de oxirredução, ele não está acontecendo nos 20 centímetros, que a gente estava falando antes. Mas sim começa a aprofundar, a gente tem essa disponibilização de manganês mais elevado. E aí muitos produtores que têm áreas, vamos falar solos arenosos, né? Produtores que têm áreas em solos arenosos, eles, alguns casos, poucos, eles entendem que vai lá, a planta desenvolvendo, entrou no processo, no período reprodutivo mais ou menos ali, a planta vai sentindo muito, vai encarquilhando muitas vezes, e em alguns casos ela até avança um pouco mais saudável, mas depois ela não produz. E aí o pessoal faz análise de tudo e não acha o que é o problema. Sim. E a gente vai para a interação do manganês. Aqui eu vou puxar a minha cola aqui, ó. Então a gente tem um manganês que ele tem um antagonismo com cálcio, olha só, com potássio também, com cálcio e o cálcio diretamente com potássio. Sim. Então ele acaba inibindo a absorção, esse desenvolvimento radicular e a própria estruturação de planta, né? Sim. Então essa questão de balanço nutricional ela é super importante, a gente vê muito assim, ó, todas as áreas que a gente vem conduzindo e vem observando, que às vezes não é aquela coisa assim, eu preciso botar um nutriente. Só de eu estar em equilíbrio, o balanço nutricional estar em equilíbrio ali naquele solo, eu consigo com umidade ter uma produtividade assim, ó, show de bola. Sim. Que nem a gente falou mais cedo, eu tenho áreas que tem o solo arenoso, que eu produzo muito mais do que áreas com solo um pouco mais argiloso e com um teor nutricional, né? Na análise bem elevado e às vezes não tem produção, porque aí eu tenho algumas interações ali que acabam travando essa produtividade, né? Travando essa estrutura de planta, né? Quando a gente quando a gente pensa lá na faculdade, essa parte de nutrição mineral de plantas e solos, a primeira coisa que a gente aprende é a lei de Liebig, né? Que é a lei do mínimo, ou seja, se eu tiver um nutriente limitando em falta na planta ou com baixa quantidade na planta, eu vou estar limitando a minha produtividade. A segunda coisa que a gente também aprende, mas essa aí parece que a gente esquece, é essa questão da interação entre os nutrientes, né? Antagonismo e sinergismo. Exato. Se eu tenho um manganês limitando a minha absorção de cálcio, eu posso ter bastante cálcio disponível no solo, entre aspas, que se o meu manganês está tóxico, a planta não vai absorver. A planta não absorvendo, ela não vai conseguir desenvolver mais, né? E aí vai afetar a estrutura, por isso que dá esse encarquilhamento que tu falaste. E aí eu faço análise, meu cálcio tá beleza no solo, e aí eu não consigo entender o porquê. Né? Exato. E aí, por isso que a gente tem que ir mais a fundo, buscar profissionais que vão estar trabalhando em cima daquilo pra gente saber os porquês, né? Exato, Vini. Essa parte da Liebig ali é muito tratado isso há muito tempo, né? E a gente fala muito nas nossas conversas com produtores, com clientes. E se o nutriente que está me causando a perda de produtividade, ele não está medido na minha análise? Essa é uma coisa que a gente sempre bate com a turma. E se aquilo que me causa o problema não tá ali na minha análise? Porque daqui a pouco eu pego um barril de Liebig e preencho ele lá na tampa, lá, né? Só que eu não consigo produtividade. Muitos, principalmente falando em nutrientes, né? A gente encontra muitos cenários na região da metade sul. E a gente tem muitos cenários mesmo, assim. A gente tem, às vezes, de forma natural, muitas vezes de forma natural. E outras vezes pelo cultivo. Um teor de potássio, um teor de fósforo excelente nas áreas. E a produtividade não estoura. E aí quando a gente vai lá fazer toda a nossa análise de dados, fazer toda a análise prévia para depois ir lá coletar alguma amostra na área do produtor e tudo mais, a gente começa a entender o porquê e depois que vem os resultados lá, a gente já enxerga que não estava sendo medido há 40 anos. A gente teve uma conversa ali em Rosário agora, uns dias atrás, muito legal, a turma muito legal ali. E eu comentei com a turma que nós tínhamos uma produtividade que era oportunidade de negócio X e um risco Y há muito tempo atrás, né? A gente vem incrementando adubação, incrementar fungicida e manejo, incrementando manejo, e sem irrigação eu não aumentei essa minha oportunidade. Então eu estou muito ajustado.
E aí que a gente entrou na conversa, assim, que quem sabe eu não tô pensando agora, que nesse momento agora, assim, o produtor tá pensando o que eu vou adubar esse ano para mim colher. E daqui a pouco o problema dele, isso aí foi muito legal, que o pessoal consentiu muito, assim. Daqui a pouco o problema dele tá nas limitações. O maior problema dele tá nas limitações. Sim. Não que a gente vai deixar de adubar alguma área. Porque Perfeito, não, jamais pode se fazer isso, mas daqui a pouco a tua limitação de produtividade, ela tá lá naquilo que tu não mediu. Tá lá num problema nematóide, que a gente conversa muito, falando, solos arenosos são mais propícios a isso, né? A gente tem áreas que estão sendo substituídas, não é porque a pecuária estava melhor agora, mas porque a produção agrícola não estava conseguindo fazer produtividade por conta de nematóide. Tá entrando braquiária, muitas áreas, eu já ando rodando por aí, já escutei muita gente falando. Tio, já ia te perguntar de nematóide. Exatamente. Deixa eu pegar um gancho antes de nós entrar em nematóide, eu já vou te perguntar, mas eu não posso perder esse gancho que tu falaste, que é a questão da adubação, né? E aí a gente fala assim, ó, sempre eu falo isso, eu sei que vocês também, de repente cada um da sua forma de falar, mas o recado é o mesmo, que é, tia, não é uma questão de adubar mais ou adubar menos, é uma questão da gente adubar certo, e às vezes para aumentar a produtividade, não é necessariamente eu estar aumentando o NPK. Exato. É eu fazer algum ajuste no micro, pode ser um ajuste para mais ou de correção de toxidez, né, Rodolfo? Não necessariamente é eu incrementar alguma coisa simplesmente para elevar o nível, às vezes é para fazer baixar o nível de algo que está em excesso, de algo que está tóxico. E aí o pensamento do produtor tem que ser assim, ó, de novo, não é uma questão de investir mais ou menos, é investir certo, é investir consciente para eu ter retorno, porque a agricultura está vindo para um caminho agora, que já vem de alguns anos isso, está tudo muito ajustado. O troço não está mais para brincadeira, né? Nunca teve, mas agora está pior ainda. Então, a gente tem que ser profissional em todos os níveis dentro da lavoura, que é tu fazer o tal do ROI, né? Todo mundo tá falando hoje em dia em ROI, né, tia? Que é o retorno sobre o investimento, ou seja, eu tenho que fazer um investimento consciente e certo que me gere retorno. E, de novo, quando a gente pensa em adubo, não é questão de botar mais ou menos, é botar certo. Aonde precisa, no lugar que precisa, na quantidade que precisa e o nutriente que precisa, que não necessariamente vai ser só NPK. Cara, exatamente isso aí. Eu vou te dar um exemplo, assim, ó, só para bater em cima dessa situação. A gente tem um cliente aqui da região que foi o cara que abriu as portas para nós. Até eu vou mandar um abraço para ele, mas não vou falar o nome. Né? Mas ele sabe que é ele. Ele sabe que é ele. Nós abriu as portas do primeiro trabalho que a gente fez com ele e nós pedimos a pior área de produção. Até eu tive um tempo atrás, eu mexi com ele e disse assim, eu não posso estar mentindo por aí, porque no nosso vídeo institucional tem no site lá, foram 4.282 sacas de arroz por hectare a mais, num talhão lado a lado. Sim. A gente não aumentou nada da adubação dele. Só ajustou o manejo. Nada. A gente só tirou aquilo que estava travando a produtividade dele. Claro que ele é um caso à parte, aquela situação que ele nos deu. Ele realmente nos deu uma área que ele precisava melhorar, né? Tinha um problema grave. E a gente foi lá, operou, nós nem esperávamos tanto. É uma coisa que nos surpreendeu, que a gente perguntou 2, 3 vezes pra ele, pra dizer assim, cara, é certo isso aí? Não, a gente mediu, tá aqui, é uma pessoa séria, né, conhecida. Então, só pra exemplificar, não é que sempre vai acontecer isso. Sim. O produtor tá escutando, vai dizer assim, vou contratar vocês e vou ter 4.200 quilos a mais. Não, nunca vai acontecer isso. Mas que a gente tem muitos gaps de produtividade dentro da lavoura que não é aumentando a adubação que eu ganho. Sim. Ponto. Esse cara aumentou essa produtividade e já translocou para outras áreas que tinha problema também, já elencou já outras que ele sabia que, poxa, agora achei o caminho. Sim. E foi assim, foi na veia. Então, nenhuma das áreas a gente aumentou a produtividade. Não aumentou, desculpa, aumentou a adubação. Sim, foi aumentou a produtividade com alguns ajustes. Na relação de nutrientes, Exato. É isso. É que isso precisa de informação para tu conseguir fazer isso, né, Rodolfo? Sem informação, tu não consegue resolver o problema, né, tia? Exato. Tu tem que saber, tu tem que ter o dado na mão ali. A frase que foi criada pela turma ali, dos guris e o marketing, né, que é só se maneja que você conhece. É isso. Então, se a gente não estiver conhecendo realmente o problema que está lá, eu não vou conseguir ter um manejo assertivo. Sim. Ponto. Sim. Então, hoje eu acho que a gente entra numa nova era da agricultura, né? Nós conversamos muito isso aí internamente, com todo o cuidado para poder comunicar isso, mas a gente conseguiu hoje, através de algoritmo, de inteligência artificial tão falada, né? A gente conseguiu hoje
gerar um sistema novo que a gente consegue dar uma informação muito precisa, tanto para o produtor quanto para o profissional que vai exercer essa intervenção, né? Exercer essa ação de recomendar, essa ação de manejar, através dessa compilação de dados. A gente precisa fazer com que esses dados conversem, né? Nós temos hoje na agricultura muita informação disponível o tempo inteiro, né? A gente tem macro, micro, tem muita coisa navegando, e aí volta aquela conversa da rentabilidade, né? Tipo, resume tudo isso aí em pontos na minha área onde eu produzo para pagar a conta e outros pontos não paga a conta na produção que tem. Então, ali dentro desse ponto que eu não pago a conta, ali ele tá um nematóide, daqui a pouco ele tá uma toxidez por elemento, ele tá um desbalanço nutricional, ele tá uma compactação em alguma cultura de sequeiro, principalmente. Sim. Então, existem inúmeros fatores que estão intervindo, né? Então, eu só vou produzir melhor se eu entender todas as informações, hein? A gente faz isso para o nosso papel, ele é fazer isso, trazer todas as informações possíveis e entregar para o cliente, ou a decisão já pronta, ou entregar para que ele tome a sua decisão, mas sim de forma assertiva, né? Que ele tem informações para isso. Sim. Então, Tchê, só para entender, então, e para nós trazer a informação, entre aspas, aqui para quem está nos acompanhando. Quando vocês são contratados por um produtor, tu vai nessa área e tu vai fazer o levantamento de todas essas informações. Então, tipo, tanto a questão química do solo, quanto a parte física de compactação, a parte biológica, ver se tem nematóide. Vocês fazem todo esse levantamento da área para conseguir dizer pro produtor, ó, aqui o teu problema é mais esse, aqui é mais esse, ou aqui é uma soma de tudo isso. Perfeito, isso? Perfeito, exatamente. E antes mesmo de ir na área, às vezes a gente colocar o pé na área do produtor, a gente faz uma análise histórica, a gente puxa imagens de satélite, puxa algumas... O satélite hoje ele é uma ferramenta fantástica, assim, ele te entrega muitas informações que, se tu conseguir interpretar elas para usar elas como ferramenta de tomar decisão, tem inúmeras informações que a gente consegue extrair. Então nós, antes mesmo de colocarmos o pé na propriedade do cliente, quando que nos contrata, a gente faz uma análise prévia para definir aonde que a gente vai colocar o pé lá. Tu já consegue ter uma série de informações antes para tu ser mais assertivo, inclusive nesse acompanhamento de campo. Exatamente. Então a gente já chega do escritório sabendo aonde que tem que colocar o pé na lavoura para poder fazer uma análise, poder fazer uma amostragem, né? Sim. Mais ou menos isso aí que a gente... Eu entendi. Tchê, e com relação ao nematóide, eu queria te perguntar, tu sabe que vou te ser sincero, assim, é uma área que eu tenho bem pouco conhecimento. E até hoje ainda, principalmente aqui na fronteira, eu acho que outras regiões já se fala mais nisso, mas o que vocês têm acompanhado, tipo, essas áreas de arroz nossas aqui? Vamos falar geral, pode ser? Vamos falar da fronteira e das demais regiões. Vocês estão acompanhando? Tem muito nematóide? Não tem? Se tem, até onde, de repente, o próprio nematóide pode estar limitando a produtividade do arroz ou comprometendo algumas áreas, porque alguma que outra área eu sei que eu já ouvi falar gente que tem, e é um horror. E aí tem gente que já me diz assim, não, Tchê, tem meio geral, onde não tem é porque o pessoal não consegue, não faz a análise, mas se fizer vai encontrar. O que vocês enxergam disso? Eu pergunto de curioso, porque para mim é um assunto que é válido, que eu tenho pouca informação sobre. Sim. Vini, olha, eu vou te falar que esse último que tu falou aí é o mais correto. Nos surpreendeu assim, tanto o Cauê que conduziu essa área com o cliente numa linha nova, que é a parte da pecuária, né? E a gente faz sempre nossas análises que a gente faz completa. Tem muito cliente lá no início, lá o pessoal segmentava um pouco, e a gente começou a entender que não tem como segmentar, porque sempre vai ter a presença de algum fator ali que, se tu não mensurar ele, tu vai agir de forma errada. E não é nem esperado daí, né? Tu nem imaginava, mas ele tá ali, e se tu não fizer análise, tu não vai saber. Exato. E aí, cara, todas as análises de solo que a gente fez em agricultura até agora, nesses últimos 2 anos, basicamente 100%, dá pra você chutar esse número assim, 100% tem presença de nematóide. Boa. Oxi. Arroz, soja. E aí o mais incrível, a gente tem uma área de pecuária, que foi feita agora esse ano mesmo, um cliente novo de pecuária, que sempre foi pecuária na área. Sempre. Pecuária extensiva, campo nativo. E vamos lá fazer análise. Não, vamos fazer análise para recomendar fertilização, alguma correção, tudo mais. Parte química do solo, que é o que tá ali, né? Não tem... Vai estar tanto se for lavoura como se for pecuária, vai estar ali a parte química. E como a gente faz análise completa, vamos lá fazer nematóide. Vem os laudos do nematóide, cara,
Tinha nematóide de soja em lavoura em área de pecuária. Que nunca foi soja. O Helicotilenx, por exemplo, ele é um nematóide que está em todas as situações, né? E aí nos chamou a atenção essa aí, porque é uma área que não teve tanto trânsito, não teve o próprio vetor ali, né? Então tinha presença. Então o nematóide, ele assim, ó, ele é uma das situações da lavoura, da produção agrícola, que é mais complicada de tu controlar, e ele também ele é um que está presente em tudo. E tal. Às vezes em baixa intensidade, que não vai causar tanto dano, ou às vezes nem vai chegar a um nível de dano econômico, né? Mas ele tá ali. Então, se tu der condições, ele vai avançar, né? Mas é importante saber, né? É importante ter essa informação, até para tu ir acompanhando, monitorando, ou daqui a pouco vai ter áreas que ele já tá num nível de dano econômico e a gente nem sabe, né? E aí, se tu não sabe, como tu pensou, se tu não sabe, tu não faz nada para resolver, porque tu não tem informação, tu não sabe. Exatamente. Então, e aí, às vezes, o cara tá com a produtividade cravada, limitada, por uma questão, talvez o nematóide pode ser um dos pontos, mas a gente não sabe, não avalia, não quantifica. Se tu não conhecer, tu não maneja. Essa é uma verdade 100%, né? É bem por aí. Tchê, Rodolfo, a gente tava falando um pouco de tudo, e um ponto importante que a gente tá trazendo aqui é essa questão do uso da tecnologia, né? Para ajudar o produtor, que vocês conseguem fazer várias análises de uma forma inteligente, digamos assim. Vocês estão hoje com um aplicativo também, né? Vocês estão, não sei se já está em funcionamento ou estão vindo com o aplicativo, que é para o produtor acessar para estar trabalhando nas áreas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Me explica o que é o aplicativo de vocês, como é que funciona, qual que é o benefício desse aplicativo para o produtor, aonde que ele vai conseguir, de fato, botar em prática isso aí para resolver o problema dele da lavoura, que é o que nos interessa no fim do dia, né? Sim, sim. Cara, o aplicativo, Vini, era um sonho, né? Um sonho nosso aí. Quando nós começamos lá atrás a desenvolver essas ferramentas, entender essa dinâmica, essa necessidade de amostrar mais nutrientes, ter mais vários outros tipos de amostragens, além da agricultura de precisão, nós chegamos num ponto lá que a gente parou e pensou, poxa, e como é que eu viabilizo isso para que seja utilizável para o produtor? Porque hoje o que a gente entrega ali de informações, ela é muito volume, muito robustez, que se nós não tivéssemos inserido a tecnologia dentro disso aí, ela custaria hoje um dinheiro impagável, de certa forma, no nível que a gente está hoje de custo da lavoura. Então, a gente foi desenvolvendo essas metodologias para conseguir baratear esse custo, para ter essas informações todas, e ao mesmo tempo nós pensamos em globalizar isso, porque nós enxergamos o quão isso era necessário, porque a agricultura de precisão ela trazia apenas uma informação básica. E como nós fomos atuando no campo, enxergando que tinha muita perda de produtividade em outros fatores que não estavam sendo medidos, então a gente achava a necessidade muito grande de ter isso no campo, né? E aí a gente foi para desenvolver o algoritmo, desenvolvemos essa leitura de dados e para globalizar isso a gente foi atrás desse sonho que era o aplicativo, né? Então investimos um bom capital aí nisso daí, né? Deixamos de guardar eu sei que não é barato. Não é nada barato. E então a gente investiu um bom capital nisso aí para poder ter para o produtor uma aplicação na palma da mão prática. A aplicabilidade, a gente usou essa palavra o tempo inteiro no desenvolvimento, até nas palestras que a gente falava assim, a aplicabilidade. Não adianta eu ter tecnologia, um monte de dados e não ter a aplicabilidade disso. Então nós fomos compilando tudo isso até chegar ao ponto hoje a gente ter essa aplicação disponível, né? Então nós estamos apenas validando algumas situações de segurança de dados e tudo mais, mas a aplicação ela já está rodando, e aí o que vai acontecer? O produtor, onde ele estiver, e aí entra a outra parte, né? Que era nós termos essa aplicabilidade disso aí e ter a praticidade do uso, porque o produtor está lá na sua propriedade, daqui a pouco ele tem um talhão de 30 hectares. E ele diz assim, eu quero fazer esse talhão. Sim. Aí ele pode nos contratar com tempo, com paciência, e a gente daqui a pouco encaixar um momento da coleta e tudo mais, ou ele daqui a pouco, eu quero fazer essa amostragem, ele desenha o talhão dele ali. Tá. Esse aplicativo já vai gerar os pontos para ele coletar, com coordenadas geográficas e indicação de caminho para ele chegar no ponto. Ah, que tal? E ao mesmo tempo a gente vai ter uma validação por parte dele no momento que ele tirar a amostra, ele vai ter que registrar uma imagem no local pra gente ver a textura de solo, porque a gente já vai ver por satélite essa textura, ver se vai ser compatível. E aí com isso, essas coletas elas vão ter, em todas as cidades a gente vai ter o centro de captação desses volumes de solos, e aí vai para o laboratório, e do laboratório quando
essa aplicação vai funcionar dessa forma, né? Quando ele vai para o laboratório lá, o laboratório a gente já tá, alguns que a gente trabalha, hoje a gente tem um ou dois que a gente sempre vai validando essa qualidade, né? Mas os laboratórios que a gente trabalha, eles têm uma planilha padrão, que essa planilha vai para o e-mail da empresa quando sai o laudo do cliente. Ele vai mandar esse cliente coletou aqui com o seu aplicativo, mandou no nosso convênio. Então vai entrar no nosso convênio lá no e-mail o laudo na planilha padrão. Aí essa planilha vai ser captada já pela IA no e-mail, e aí já cai direto da plataforma e já tá lá para ele o aviso disponível para ele colocar. Ele quer colocar uma adubação X, Y, às vezes a gente sabe que tem um volume comprado, ele pode indicar, e aí vai ele compilar o taxa variável dele e dizer para ele, ó, teu problema é esse aqui, teu problema é aquele outro. Ele pode entrar em contato com o suporte, ele pode Seria uma automação, basicamente, de tudo que vocês fazem. Em vez de estar contratando a Tecnopampa para ir lá, ele consegue... Eu achei legal isso aí, cara, porque fica até mais prático, né? Exato. Não só para o pequeno produtor, mas às vezes até para aquele produtor que é grande o suficiente, que já tem equipe, que já tem gente, já tem estrutura. Então, e provavelmente deve ser mais barato do que contratar vocês para irem lá, né? Eu imagino que sim. Só o custo operacional hoje da parte de coleta de solos, por exemplo, ele é um custo alto, né? Claro. Então isso aí já tira um bom custo para o produtor, e às vezes tem equipe, que tu diz, né, pode operar. É uma coisa que fica prático. E aí ele já vai receber assim, ó, deixa eu ir mais a fundo. Ele vai receber um relatório como se fosse um relatório de vocês já, completinho, dizendo o que tem na área dele, qual que é o problema, e com uma indicação de solução já. Exato, ali dentro do processo a gente já tem alguns parâmetros de alerta, então ali ele já recebe um alerta. Claro que nós temos que deixar a decisão sempre para o profissional. Sim. Então, muitas vezes nós somos contratados com tudo, para fazer as análises, para fazer recomendações, mas muitas vezes a gente é contratado para trazer só as informações. Sim. E aí quem decide é o produtor, e quem decide é o seu consultor, quem decide é a sua consultoria, né? Então a gente criou essa flexibilidade para que o produtor ele decida o que ele quer fazer, e se ele quiser um pouco do know-how que a gente tem, porque a gente sabe que um pouco é pouco lidado com algumas situações que a gente já lida há um bom tempo, ele pode entrar em contato, nos contratar. Então essa é a nossa missão, acima de tudo, deixar viabilidade nessa operação, que qualquer um que queira ter o volume de informações total, vamos dizer assim, não vamos dizer total, mas tem muitas coisas que ainda faltam, mas um volume que dê uma decisão mais assertiva, ele vai ter com a forma mais prática possível, né? Sim. Porque é isso, quanto mais informação ele tiver, mais fácil é para tomar a decisão. E dessa forma eu achei que ficou bem prático, fica bem legal. De fato, o uso da tecnologia, né, Tchê? E é o tipo de coisa que a gente tem que ver cada vez mais na lavoura, seja com vocês, ou seja em outros segmentos também. Hoje a gente tem às vezes tem muita tecnologia. Vou dar um exemplo assim que eu acompanho, a questão de maquinário, questão de trator. Tu tem tratores de N marcas, não vou falar o nome de nenhuma aqui, sim. Mas assim, com um sistema onde tu consegue acompanhar o trator, aonde ele tá, qual que é o consumo, quais são os serviços que ele foi feito, quanto tempo ficou ligado, quanto tempo ficou desligado, e às vezes a gente não usa isso. Então tem dado, tem informação, mas a gente não usa. Daqui a pouco para esse sistema, agora eu também estou viajando, daqui a pouco para esses sistemas, o interessante seria tu estar trabalhando com uma IA associada, onde ela já vai captar essa informação, gerar um relatório e inclusive já te dá mais mastigado, em vez de te dar a informação bruta, já te dá um diagnóstico. Isso aí eu acho que seria bacana. Tem um conhecido um amigo aí que trabalha com um programa, e inclusive eu falei isso pra ele, eu digo, esse teu programa aí, onde o pessoal alimenta com informações e tal, daqui a pouco tu pode integrar uma IA nela, eu tô ali alimentando as informações do meu maquinário, quanto eu tô gastando de manutenção, o que tá acontecendo com cada trator, etc. Essa IA vai trabalhar e já vai me dar um diagnóstico mensal, por exemplo. Esse teu trator aqui, tu tá gastando muito nele, tu tem que dar um destino. Ou algo desse gênero, sim, entendeu? Sim. Eu acho que a coisa tá caminhando para esse lado. E o produtor tem que se valer de informação. Independente de qual informação seja, no caso deles que sejam informações boas, né? Mas tanto nessa parte eu vou chamar de agricultura de precisão, é um pouco mais do que isso, mas tanto nessa parte de agricultura de precisão, quanto na parte de maquinário, quanto na parte da lavoura como um todo, a gente vai ter que caminhar para esse nível, para conseguir ser competitivo. Perfeito, Vini. Eu acho que essa tua leitura aí, ela é hoje, eu acho que o anseio de todo profissional e empresário, né? A gente entra hoje na era da agricultura de decisão, né?
Perfeito. Eu acho que esse é um nome muito forte para isso. Não sei se essa é a nomenclatura correta, mas a gente conversa muito aí com parceiros, com todo mundo, e a gente teve agricultura de precisão, teve agricultura 4.0, 5.0, só que muito pouco a gente viu isso ter aplicabilidade no campo. Então, só que quando a gente entra em momentos onde a necessidade causa essa demanda por soluções, eu acho que a gente está entrando numa era da agricultura de decisão, onde todos esses dados que foram levantados, todas as possibilidades que existiam com a IA, como a gente diz, né? A IA, ela é nada mais que uma pessoa pensando ali. Exato. e através do conhecimento dizendo isso aqui é melhor, aquilo ali é melhor. Então acho que a gente entra nessa era da agricultura de decisão, onde vão pegar todos esses dados aí, todos esses monte de informações e tornar elas aplicáveis. Tu sabe assim, ó, eu vejo a IA, tem várias, né? Mas eu vejo a IA como uma ótima compiladora de dados, mas eu acho que quem toma a decisão é a gente, né? A gente tem que tomar a decisão. Exato. Mas assim, vamos pensar. Às vezes tem um mundo de informação ali, tá? Tudo jogado. E aí, se eu vou compilar toda essa informação para tomar uma decisão, demora muito. E eu vejo a IA como muito boa para fazer isso. Pega esse monte de informação, joga na IA, deixa que ela rode e te apresente o que está acontecendo, e aí também ela pode sugerir alguma coisa, mas ela pega essa informação, compila para ti, te apresenta uma solução, e aí a gente vai saber tomar a decisão em função. Cada um sabe o bolso que tem, cada um sabe o problema que tem, cada um sabe até onde pode investir ou não, e aí eu acho que fica fácil. E vejo assim, Rodolfo, concordo contigo essa questão da agricultura da decisão, e nos próximos anos a IA vai entrar no agro cada vez mais forte. E o produtor tem que estar bem atento com relação a isso. O produtor vai ter que saber usar bem ela. Cara, bem isso aí, cara. A gente vê muito isso aí. Nós enxergamos muito ainda que o produtor ainda segue buscando ter uma compra mais barata, ter fazer tudo do mesmo. Só que a gente olha a margem nisso aí, é muito pequena. Sim. E a nossa agricultura, a gente fez uma conta na soja, um preço 120 a 160, 150. Absurda a diferença. Ele tá entre tu não pagar a conta e tu ter lucro muito legal. E aí a gente fica assim, pensando, esse mais do mesmo, ele vai ter que parar um pouco agora, porque o produtor ele precisa pegar essa, que nem tu fala aí, compilar esses dados aí, pra decidir melhor. Ele precisa direcionar o negócio dele de uma forma melhor, né? Que nem a gente fala sobre a diversificação de culturas, né? É isso, também. Às vezes eu não tô ali criando dados ou informações, eu tô diversificar. E eu sigo fazendo a mesma cultura e tentando, né? Cada vez fazer mais, fazer melhor aquilo que não... Porque o problema é que antes nós tínhamos mais margem, hoje não tem margem. Não tem, apertado? Então é muito apertado. Então se eu continuar tentando ganhar espaço naquilo ali que não me dá muita margem, eu tenho uma oscilação mínima de preço. É aquela conta que a gente fez da soja, 120, 150. Eu tenho uma oscilaçãozinha de preço e eu já não pago a conta. É isso. Então isso que a gente tem que atentar. Essa compilação de dados aí, ela precisa acontecer pra gente tomar uma decisão mais direcionada. E aí quando a gente pensa, a gente deu uma variada, o assunto não foi bom, cara. Eu gosto também de falar de custo. E aí quando a gente pensa em cortar custo, aí o produtor vem direto o quê? Não, então eu vou cortar a assistência técnica, eu vou cortar o adubo, eu vou cortar o herbicida. Mas cortar custo não é isso. Cortar custo, no meu ver, né? Por favor. Mas é o que a gente estava falando agora, por exemplo. É eu pegar todos os números da minha propriedade, jogar na IA e entender que daqui a pouco eu tô sendo 30% menos eficiente no preparo de terra, tô gastando diesel, eu tenho um maquinário lá que eu tô gastando 100% a mais do que eu deveria por ano, por exemplo, né? Porque se eu pegar um histórico de tratores, eu vou ver que eu gasto, por exemplo, em média 20% do valor do trator por ano. Mas daqui a pouco tem um exemplo, 15%. 15% acho que é um número bem real. Eu gasto em manutenção por ano, num trator usado aí de 10 anos. Mas daqui a pouco tem um trator que eu estou gastando 30% do valor dele por ano. Ou seja, eu estou gastando bem mais do que deveria. É aí que eu tenho que cortar custo. É isso que eu tenho que entender para ver para que lado que eu vou para eu ser mais eficiente. Porque só eu vou cortar o adubo, vou cortar a assistência técnica, vou cortar a consultoria, vou cortar... Só isso aí não vai fazer eu produzir mais, não vai fazer eu ser mais eficiente. Tu tem que olhar a coisa no detalhe. E para isso a gente derivou um pouco, mas porque a gente tá falando de tecnologia e informação, para isso a tecnologia e a informação vai nos ajudar. E de novo eu vou salientar, eu acho que o caminho é por aí. Se a gente abrir o olho agora, a gente pega esse trem ainda.
Eu acho que a palavra agricultura de decisão, ela tá ficando cada vez mais forte, ela tem aparecido, assim, ela surge às vezes em algumas conversas, algumas pessoas que são lideranças do agro, e só que ela não tomou força ainda, mas eu acho que é um caminho que vai crescer muito, porque realmente precisa ter muita compilação de informações para tomar decisões assertivas, porque a nossa indústria ela agora virou competitiva, né? É isso. Ela tem que andar muito competitiva. É isso. E, Rodolfo, para fechar, sempre a gente tem uma pergunta que a gente faz no final, que é a dica de ouro, tá? Aliás, a dica de ouro, que é um oferecimento da Major League do Agro. A Major League do Agro já está rodando. É um ecossistema para produtores e técnicos, para quem pensa diferente, para quem quer ter um resultado diferente, para quem entende que só produtividade já não é mais suficiente para que a gente consiga ser competitivo nesse novo mercado. A gente brinca que o agro mudou. A gente está vivendo um momento agora do novo agro e a gente tem que combater o velho agro. Então, para quem tem esse pensamento, vocês podem acessar o QR Code que está na tela ou entrar no site para ter mais informação sobre a Major League do Agro. Já está acontecendo, a gente já teve um primeiro encontro, a gente chama o primeiro compromisso, foi muito bacana. Só para vocês terem ideia, nesse primeiro compromisso, uma informação que veio ali, que a gente discutiu, que a gente debateu, pode gerar uma economia para um produtor de 100, 200, 300 mil reais por ano, sem ele ter que fazer grandes mudanças, não é a economia de cortar o adubo, como a gente está falando. São economias de ajustes dentro da gestão da propriedade, que tu pode ter uma diferença muito grande no teu caixa. Então, a dica de ouro é um oferecimento da Major League do Agro. Acesse o QR Code aí para ter mais informação. E a pergunta que eu quero te fazer, Rodolfo, é o seguinte: como que o produtor faz para usar a tecnologia a favor dele, para ele ter um cenário cada vez mais equilibrado e produtivo? No uso da tecnologia, eu acho que a dica de ouro é que o produtor ele use tecnologias que são aplicáveis. De nada me basta, nada me serve eu usar tecnologias que vão me trazer muitas informações, e quanto mais nos dias de hoje eu trago informações sem decisões, eu fico custa mais o meu negócio e eu fico menos assertivo na minha decisão. Então, use tecnologias que te tragam soluções. Perfeito. Esse decisões, né? Agricultura e decisão, tragam decisões. Então, acho que essa é a dica de ouro do agro aí, vamos perfeito. Falar. Eu concordo 100% contigo, Tia, é isso. Temos que ter informação boa e informação aplicável, para que a gente gere resultado disso, né? Tome decisão, como tu bem falou, e você gere resultado disso. Tia Rodolfo, quero te agradecer a disponibilidade, o tempo. Sei que é correria. Fazia tempo que nós já estava tentando encaixar essa conversa, né, Tchê? Que bom que saiu. Dava. Mandar um abraço pro Wagner, pro Cauê. Pena que os guris não puderam estar aqui conosco, mas fica o abraço. Estavam bem representados aqui pelo Rodolfo também. E, Tchê, quem quiser fazer contato contigo, quem quiser saber mais sobre a Tecnopampa, como é que o pessoal acha vocês, quiser deixar WhatsApp, Instagram, fica à vontade. Primeiramente, agradecer, Vinícius, pela oportunidade, né? Uma pena mesmo os guris não poder estar aqui conosco, porque ia somar muito nessa conversa. Uhum. O pouco de conhecimento que eu tenho, muito é deles, né? Então, é uma turma muito forte. Minha equipe, a equipe que nós temos é muito forte. Então, agradecer muito esse convite. A gente estava há muito tempo para vir falar aqui. Uhum. É um prazer poder passar um pouco do nosso conhecimento para todos. Espero que todo mundo aproveite um pouco disso aqui. E para quem quiser entrar em contato conosco, com a Tecnopampa, pode acessar o nosso Instagram nas redes sociais, vai ficar o arroba, acho que pode deixar embaixo ali, e também o nosso site, que é o tecnopampadigital.com.br. A partir do mês que vem, esse site vai estar disponível o download do aplicativo, e aí o produtor pode, a partir dali, já começar o seu trabalho conosco de uma forma bem, bem simples e aplicável, vamos dizer. Show de bola. Tchê, mais uma vez, obrigado, Rodolfo, pela conversa. Bueno, e gurizada, quem chegou até aqui, vamos lá. Curte, comenta, compartilha. Manda esse vídeo lá pro teu amigo que tá precisando entender mais sobre tecnologia no agro. Vamos levar esse conhecimento adiante. Vocês me seguem no Instagram, vini.agro93. A gente fica por aqui. Um abraço. Valeu. A todos.